Traça da cera. Esse é o tema do nosso vídeo. Eu não sei por que chama traça da cera por conta do que eu vou relatar. Você pesquisa, aí você tem falado, olha, a pesquisa ela tem que ser bem fundamentada, bem cuidadosa. Claro que uma pesquisa nunca é 100% conclusiva. Ela tem um perfil, tem um nível de aceitação, mas trata-se de mariposas. Mariposas não são traças. Os insetos, eles têm vários grupos dentro da... Eles estão dentro de um... Se for pensar em taxon, rei, que é animalia, vamos pensar um filo, que é o filo Arthropoda. Pode até existir, dependendo do filo Arthropoda, pode existir até subfilo, que essas subdivisões ocorrem, mas no caso a classe insecta. Só que quando a gente vai observar a classe insecta, ela possui várias ordens. E no caso, mesmo dentro dos insetos, mesmo sem falar em ordens, existem. Aí tem que observar o desenvolvimento dos animais, todo o ciclo de vida do animal. O que acontece? As traças, junto com baratas, junto com outros insetos, eles são, no seu desenvolvimento, recebem a denominação de ametábulo. Mas o que é ametábulo? De onde vem isso? Isso foi denominações feitas pelos cientistas, quer dizer o desenvolvimento. No caso, os insetos têm desenvolvimento direto, ou seja, nascem, já todas as suas estruturas que vão possuir quando adultos só crescem, eles são chamados ametábulos. Quanto ao crescimento do animal, aí a gente tem que entender que esses animais têm um exoesqueleto, ou seja, uma estrutura rígida, formada por quitina, e para o crescimento eles têm que perder o esqueleto. Portanto, aqui, talvez muitos não tenham percebido, é comum a gente encontrar nas residências, ou até fora delas, insetos, exemplo, as baratas branca. Barata não tem esse barata. Em barata não existe albinismo, a despigmentação. O que aconteceu ali, o que está acontecendo, é que elas perdem o esqueleto para poder crescer. Então esse é um grupo que faz do quê? Que as traças também, elas são ametábulas, junto com as baratas e com tantos outros insetos. Logo, não é possível chamar de traças. É uma denominação, é um erro, na verdade, aqui eu tenho que falar dessa maneira, é um erro conceitual que foi criado, que foi aceito e continua. Tem insetos que eles são hemimetábulos. O que é isso? São os insetos que não nascem com todas as estruturas, que vão possuir quando adultos, se tornarem maturados, quando se tornar bichos adultos. Exemplo clássico é o gafanhoto. O gafanhoto ele não nasce com asas e outras estruturas, mas vamos pensar no caso das asas que fica visível. A partir de um certo desenvolvimento, eles são jovens, nessa elástica interna, não sei se chamam ninfa, não sei, mas aí talvez, mas eles vão desenvolver essas estruturas, exemplo, as asas. Então é chamado hemimetábulo. E tem os holometábulos, que nesse caso, eles envolvem um processo chamado metamorfose. O que é metamorfose? É mudança total da forma. É o caso do bicho que está lá, que é a mariposa. E por que isso é importante? Por que eu estou conceituando isso aqui e chamando a atenção que é um conceito inadequado? Porque esses bichos, entre tantos outros prejuízos, são dois tipos, tá? Vou deixar os nomes aqui, o nome científico. Tem a traça grande, que é a Galéria melonella, essa é a traça grande, e tem a traça pequena, chamada traça menor. Traça, eu expliquei que não deveria ser chamado, que é a Arcoia grisella. Não, grisella, desculpa. Grisella. Não é grisella, não. Eu vou deixar os nomes científicos para vocês, direitinho. Mas o fato é que elas têm metamorfose. Eles são insetos holometábulos. Ou seja, é um ovo, o ciclo de vida do animal. Exemplo também de outros que também têm esse ciclo de vida. As formigas, as abelhas, as moscas, as vespas. Tem outros? Tem, mas são bem conhecidos de todos. Somente aqui no canal Abelhas Biomacatinga, para deixar bem claro isso. É um ovo
Desse ovo, em determinado momento, eclode, o tempo vai depender do animal, da espécie, eclode uma larva. É essa larva que se alimenta da cera das abelhas, causando um prejuízo enorme. O que é que elas vão fazer? Elas vão entrar no processo pulpa, vão formar uma pulpa. Essa pulpa, ela forma uma estrutura que a própria larva produz, não é o adulto, não são outros que produzem, é a larva, que lembra uma seda. Só quando ela está fazendo esse processo, ela come parte da madeira. Essa parte da madeira danifica os quadros. Os quadros, se for no ninho, os quadros de cria, se for nas melgueiras, que acontece também nas melgueiras, além de já ter causado um prejuízo enorme, consumiram a cera da abelha, ainda ataca, nesse caso, os quadros, consumindo madeira. Normalmente, boa parte desses quadros são madeiras macias, se fosse no inglês, softer. Gostaram? Inglês aqui bem sertanejo. Pois é, mas a madeira macia, causando prejuízo, danificando bastante, comprometendo bastante a estrutura do quadro. Então, fica aqui bem claro, isso é prejuízo para o criador, isso é péssimo para o criador, isso tem também consequências. Quando o espaço abelha, aquele espaço lá definido por o Langstroth, lá no meados do século XIX, 1800 e tanto, ele é extremamente importante, não só por conta da circulação das abelhas, isso é importante ter bem claro, o trabalho dele nesse caso, não sei, tem as controvérsias que o cara tinha feito, ele foi quem só modificou um pouco na caixa, mas ele foi quem patenteou a caixa dele, acabou. Não tem que ficar aqui discutindo esses pontos. Se tiver usurpado de algum domínio, algum invento de outro, aí paciência, não tem mais como, dificilmente vai ter condições de rever algo que já aconteceu há muitos e há muitos anos, há quase 2 séculos. Bom, fato é que quando esse espaço abelha não é respeitado, dificulta, além de dificultar a circulação das abelhas, que esse espaço tem que ser para as abelhas circular, inclusive os quadros das caixas tem que ser feito, também tem embaixo, abaixo dos quadros, tem que circular, as abelhas circular perfeitamente. E tem essa questão do espaço entre os quadros. Logo, a definição que ele fez, tudo, os quadros ali são milimetricamente, tem que ser fabricado com essa, para permitir, para facilitar também o criador remover essas pulpas, que pulpa caso saiu adulto. Então, é um bicho que o pessoal chama traça, mas se você olhar, é uma mariposa, elas parecem um pouco uma borboleta em si. Lá dentro, nesse conceito, esses conceitos genéricos. O fato é que causa prejuízo, passa de uma colônia para outra, o criador tem que ficar atento, e tem mais aqui um agravante. As colônias fracas, abelhas fracas, colônias fortes, inclusive da abelha, essa polihíbrida, elas conseguem contornar, retirar um pouco esses bichos. A colônia muito forte, ela também acaba expulsando. Agora, uma colônia fraca, e sempre no apiário vai acontecer isso, essa é a colônia comprometida, essa é a colônia que, em tese, está condenada. Então, atentos, é mais uma. Agora, aqui a gente não chama, em tese, parasita. O máximo que poderia se chamar é um cleptoparasita, porque está se alimentando do material das abelhas, que é a cera. Porém, ele é um bicho daqueles inimigos das abelhas que acaba levando o prejuízo da colônia, mas não é um parasita ativo, as abelhas sem ferrões. Então, é mais aqui um caso interessante para vocês pensarem, vocês que são apicultores, está mais voltado para ali de apicultores, até porque o canal tem esse objetivo, e foi aquela questão de falácia, o processo binário, que é muito comum, muito usado no direito. O que é um processo binário? É o cara colocar um contraposto, um contra o outro, ou seja, que as doenças, os problemas das abelhas apis, era apenas a tal da cria pútrida, que tem 2 tipos, tem a europeia, tem a americana, que poderia afetar as abelhas nativas. Essa especificamente não encontrei respaldo, ou seja, nenhum documento, algo que fosse mais
que tivesse consistência, que eu pudesse apresentar aqui. Porém, há uma sequência enorme de doenças, e lembrando mais que também, nesse caso, as abelhas chamadas raças puras europeias, que são espécies não cruzadas, não de proveniente de cruzamento, que acaba também, agora sim, mais cedo ou mais tarde, tende a ter cruzamento, que fica difícil você, hoje, em toda a América, ter espaço que não possa ser visitado pelas abelhas africanizadas, mas elas são mais susceptíveis a esse problema dentro da colônia do que a africanizada. A africanizada ela é mais resistente. Não que não aconteça. Acontece sim. E você que chegou até aqui, em prol do fortalecimento do nosso canal, visando que outros criadores, outros apicultores também possam ter acesso a esse material, eu peço para compartilhar o vídeo, também tocar o sino para receber os conteúdos que é produzido, assinar o canal, quem ainda não é assinante, quem é assinante agradeço, deixar o seu like e agradecendo a todos aqueles que também compartilham, que acompanham nas outras redes sociais, lembrando que faça sempre a inscrição aqui, que é o WhatsApp, o Facebook e o Instagram. Então, esse foi o nosso vídeo, traça da cera, que na verdade não se trata de uma traça.